Bom dia, meus amados. Esta semana, muitas pessoas me pediram sobre essa questão dos OVNIs derrubados. Já foi falado em certos áudios, em muitos textos, que a humanidade da Terra, embora esteja aqui dividida em continentes, em países, em estados, em municípios, em comunidades, tem os seus governantes em cada recanto, as suas autoridades, as suas leis próprias. Mas isso é uma encenação, uma farsa, uma grande mentira, como se diz. Existe, sim, pelo menos nesses últimos 350 mil anos, quando os arcontes vieram, tomaram conta da Terra, trouxeram outras raças satânicas e raças reptiloides e transformaram a humanidade através da sua genética em raça híbrida, para colocar aqui seus representantes, porque eles não podiam reencarnar, não podiam encarnar, na verdade, aqui na Terra, não tinham a permissão. Porque apesar de todas as malandragens, existe um plano divino e o plano permite ou não permite certas situações. Nada que o plano divino não permita pode alguém, por mais poder que tenha, mudar. E eles não podiam encarnar. Então os arcontes não podiam encarnar. Os reptilianos não poderiam encarnar também, mas os reptilianos podiam, através da sua genética, fazer as modificações e criar raças híbridas com humanos. Essa tecnologia, ela sempre existiu e não me pergunte aqui como é feita, porque eu também não sei, não me interessa. O que importa é que existem pessoas hoje, muitas pessoas encarnadas que são bem híbridas com reptilianos. Por isso eles não têm as emoções que nós temos, porque eles têm um sangue frio, como se diz, e um grande desejo de poder, de dominação. Eles são insaciáveis no desejo de poder. Então são sempre aqueles que estão pleiteando cargos, porque são criados para isso. E eles não têm nenhum sentimento pelos outros, pelo apelador e pelo sofrido. Pelo contrário, quanto mais dor eles causam, mais eles se sentem poderosos, porque eles sentem a dominação, o poder, o controle, a autoridade. Então eles fazem todo um teatro. E para isso eles precisam de todos os sistemas na mão deles. Então o sistema financeiro, o sistema religioso, o sistema de ensino, o sistema de saúde, a ciência, os sistemas de poderes, de leis, de governos, de autoridades, a indústria, a produção de alimentos, a distribuição, a energia, tudo está na mão deles. E eles controlam a humanidade de uma forma tão perfeita, sem aparecer. Então esses governantes que nós vemos nos países, as autoridades constituídas, elas são fantoches desse grupo que se chama o governo oculto. Só que estava tão bem feitinho que ninguém sabia disso, a não ser aquele grupo restrito. Os fantoches, que são as autoridades que foram escolhidas por eles, pelo desejo de poder, fazem qualquer acordo para poder estar no comando, porque é o desejo deles, inato, pela característica do seu DNA reptiliano. Embora um corpo humano, eles têm aquela característica. E é tão impressionante que, de certa forma, todos os humanos têm, a não ser essas crianças que nasceram agora com o novo DNA, a partir de 2000, 2012, principalmente para cá. Então, assim, eu tenho, você tem também algum gene reptiliano, porque os cruzamentos de raças e pelas gestações das mulheres, né, que geram os seus filhos, sempre vai haver uma mistura, né, de genes. Então, de certa forma, uma parte até foi importante. Quando essa quantidade de genes reptilianos que desejam a ganância, o poder, a coisa, enfim, se é dentro de um certo limite, é até bom, porque daí faz com que as pessoas progridam, que lutem para o sucesso, para conquistas, para conseguir as coisas. Foi isso que ajudou a desenvolver também o planeta. Só que quando está na mão daqueles que têm realmente um grau maior
de DNA reptiliano, então eles extrapolam todos os limites da decência, da ética, da moral. E aí nós vemos então um mundo governado, dirigido, controlado por milhões de pessoas, de seres humanos, mas comandados por um grupo muito, muito restrito, que são um punhado de seres, que são umas determinadas famílias. Eu não vou aqui citar nomes, porque eu não gosto de direcionar nomes e pessoas para que não haja julgamento, que não haja ofensa, que não haja crítica, que não haja desrespeito. O processo ele vai ser concluído e tem um propósito em cada coisa, então vamos deixar de lado essa parte. Esse grupo que comanda o mundo de uma forma oculta, ele tem sempre uma estreita relação com aqueles que são mostrados, aqueles que nós vemos, que são os nossos dirigentes, né? De todas as classes, de todos os sistemas vigentes antigamente e atualmente, eles têm um comando. Assim, eu te coloco num cargo, mas você vai fazer aquilo que eu mandar. E eles têm uma ferramenta que é muito, muito importante e foi criada com este propósito, que é a mídia. A mídia faz o papel da manipulação das consciências de toda a humanidade. Então, chegamos a um ponto que eu diria que é o final da estrada, o final de linha, o final de um ciclo. Já foi anunciado isso, né? Chega, né? Uns 2, 3 anos atrás eu escrevi um texto, o título é O Criador Deu ou Basta. Existem sim certas normas que precisam ser respeitadas e o Criador permitiu tudo isso para que fossem testadas as consciências humanas em todas as suas possibilidades, em todas as suas variáveis, dentro da dualidade, das polaridades, dentro daquilo que se chama de bem e mal, de luz e sombra, e preto e branco, enfim, a dualidade. Tudo existe a dualidade, né? Tanto que a gente diz os dois lados da moeda. Esse tempo finalizou, já está finalizado, mas nós temos agora os ajustes finais, né? Então essa casta trevosa, oculta, eles sabem que o tempo terminou. As entidades não físicas que comandavam os marionetes aqui do planeta, encarnados, já foram retirados, foi falado isso tantas vezes. A limpeza começou na cabeça da pirâmide, no topo, e veio descendo, Chegou agora nos umbrais baixos, terminou, sobrou os encarnados e a limpeza está sendo feita agora aqui na crosta terrestre. Já dissemos isso em 2021, a limpeza começou aqui no nosso quintal. Por que o mal ainda existe se o comando já foi levado embora? Porque quem executa o mal não são as entidades extrafísicas. Você nunca vai ver um espírito vir aí decidir uma coisa aqui no mundo da matéria. É um personagem colocado lá para isso, um governante, uma autoridade, um membro do poder constituído de cada lugar, cada nação. Por que foi dividida a Terra em países? Justamente para dividir. O mundo foi dividido em territórios, em países, né? Para melhor controlar o crime. E quando se fala em crime organizado, bom, organizado por quê? Porque é muito bem organizado, inclusive pelas próprias autoridades e leis, né, vigentes, porque senão não se sustenta, aí vira uma esculhambação. A mídia é o instrumento. Sem a mídia, nada poderia ser feito. Então eles foram aprimorando a mídia, né? Com o passar do tempo. A gente sabe toda a história da mídia, quando saiu lá primeiras impressões através do tal de Gutenberg, né? Depois o Marconi que inventou o rádio, depois quem lá trouxe a televisão, depois a internet, a telefonia, né? Tudo foi coisa que foi surgindo de acordo com a necessidade. E hoje nós temos a grande mídia, televisiva principalmente, e também as mídias sociais, né? Que hoje tudo é mídia, tudo é instantâneo. Chegou ao ponto final, então tinha que chegar no topo também a mídia, né? Esses governantes, as autoridades, eles receberam já, desde quando foram escolhidos para representar as trevas, eles receberam uma cartilha
Essa cartilha ela não é escrita, ela é impressa na sua consciência. Quando eles estão dormindo, eles são levados às suas almas. Como todos nós, a alma sai do corpo quando se dorme. A alma deles é levada para os abismos das trevas onde estava essa ciência. E lá ela é treinada, abastecida com ideias, com informações, com orientações. E aquilo fica como um programa de computador. Então eu escrevi esses tempos o backup das trevas, falando sobre isso. Por que não foi terminado ainda o mal aqui na Terra? Porque existe esse backup. Esse backup está na consciência desses representantes, que a gente chama de Cabala, ou Cabala escura, ou até dos Illuminati, e tem tantas, a Maria Casariana, são os encarnados, né, que comandam. Eles não estão mais recebendo ordens, porque quem dava as ordens não existe mais. Mas eles estão com aquela instrução, então eles estão colocando cada um por sua conta. Agora virou uma esculhambação, porque eles não se entendem mais. Agora eles mesmos vão acabar se autodestruindo, porque eles perdem o controle uns sobre os outros e de si mesmos. Eles estão enfurecidos porque eles não têm mais alternativas, mas eles estão usando a mídia nos últimos anos para usar de uma narrativa que a gente chama de falsa bandeira. Então eles fazem assim, eles não conseguem mais. A guerra nuclear, que estava no projeto para destruir, já que vamos ter que ser removidos do planeta, vamos destruir o planeta. Não vão conseguir, porque o plano divino não prevê isso. Então eles fazem uma tentativa aqui e ali, não conseguem. Então nada que eles queiram vai dar certo, mas eles estão tentando. A revelação está começando, né? Aqui e ali, começa e vai. Aí agora a tentativa deles parece que é a última tentativa. Parece que eles não têm mais carta na manga. Isso eu vi ontem, né? Alguma mensagem dizendo a última cartada. É uma falsa invasão alienígena, provocada e dirigida por eles mesmos, como um cenário de filme. É o que eles estão fazendo. Há uma invasão alienígena, há uma invasão de OVNIs. Bom, nós vamos aqui então dizer assim, que bom que a mídia está fazendo um serviço de divulgação, porque tem gente que não acredita que há seres extraterrestres. Eles vão fazer um trabalho para o bem, mesmo pensando que estão fazendo mal. Vão ajudar a divulgar. Todo mundo vai começar a pensar, mas então tem extraterrestre, então tem naves espaciais. Claro que não são essas porcariazinhas que estão mostrando aí. Existem e sempre existiram seres extraterrestres em todo que é lugar. O universo, o multiverso, o omniverso é infinito. Como é que ia ter almas e espíritos somente na Terra? Isso seria um desperdício do Criador, né? Existem extraterrestres de todas as castas, sempre existiram, mas agora nesta galáxia, o último reduto é da Terra. Acabou aqui o mal, acabou o mal na galáxia. Você foi. Isso é plano do Criador. Ninguém pode mudar isso. Se existem outros mundos, são fora dessa galáxia. A limpeza vai terminar. Por isso nós temos um exército de bilhões de seres extraterrestres ao redor do planeta Terra, com bilhões de naves. Naves, não OVNIs, naves. Mas não são aqui para proteger a Terra de invasões alienígenas malvadas. Estão aqui para organizar a transição da Terra, porque uma transição de um planeta, se não tem uma forma de organizar, ele pode se destruir. É muita mudança energética. Os mares, os furacões, os terremotos seriam tão grandes assim, os movimentos, que acabaria com tudo. E a Terra não vai passar pelo Armagedão. E outra, é preciso trazer tecnologias, né? E eles estão com as tecnologias ali prontinha para quando chegar a hora colocar em uso. As naves dos extraterrestres tem algumas assim, até pequenas também, sim, que lá, vamos supor que caberiam lá meia dúzia de seres. Mas a maioria são muito grandes, de quilômetros de diâmetro. A maioria são enormes, de quilômetros. Outras, muitas, são de centenas de quilômetros. E tem 3 naves mãe. Por isso são nave mãe, porque são grandes demais. Nós já falamos isso aqui há muitos anos. Acho que há uns 6, 7 anos, 7, 8, 9, não sei. As 3 naves mães.
Jerusalém, que alguém chama também de Nova Jerusalém, que está sobre aqui o Brasil, sobre a América do Sul, principalmente sobre o Brasil. E tem mais duas chamadas de Nebadon e Avalon. Jerusalém, porque dizem as informações que vêm do alto que o Brasil será a Nova Jerusalém. Por isso o Brasil é o coração do mundo, o pátrio do Evangelho, porque aqui Jerusalém é onde? É onde começou lá as coisas do Cristo também, né? Da doutrina, dos ensinamentos, enfim, a energia crística aqui na Terra começou lá naquela região, né? Do Oriente Médio. E o Brasil vai ter essa responsabilidade de começar aqui a nova onda crística. Então a nave mãe Nova Jerusalém ou Jerusalém está sobre o Brasil. Nebadon e Avalon são universos e multiversos, né? O nome daquilo que é o universo local e o multiverso local. Então tem os nomes de propósito, como a Terra, por exemplo, é chamada de Shan ou Urântia, né? Fora daqui. Ao contrário do que muita gente pensa que é Gaia é o espírito, tá? O nome da Terra, do planeta, na galáxia e fora da galáxia, tanto é chamada de Shan quanto de Urântia. Então nós temos essas naves mães grandes. Nova Jerusalém, ela tem sim as características já passadas por tantas canalizações, não somente algumas que eu recebi, mas de outros canalizadores, e elas conferem, porque são medidas e são verdades. Ela tem uma forma arredondada, então ela tem um diâmetro de 3.200 quilômetros. Se você fizer o tamanho de uma área, 3.200 quilômetros, você vai achar a área, né? É só entender de matemática, faça a conta. Vai dar mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. A área do Brasil é 8.800.000 quilômetros quadrados, então é maior que o Brasil. E ela tem 12 andares, então cabe 12 Brasil dentro dela. Então nós temos assim que entender, e elas são feitas de materiais, essas naves extraterrestres, dos galácticos, de materiais que não são da Terra. São materiais que vêm do plasma, e o plasma ele pode ser invisível para os nossos olhos. Como é que vai derrubar um OVNI e vai mostrar lá na televisão um OVNI caído? É material da Terra. Aquele que comanda a sua nave, ele tem o controle sobre ela e ele deixa ela invisível para a humanidade. Se tiver que se mostrar para alguma pessoa, ele vai se mostrar para aquela determinada pessoa, aquele determinado grupo, quando é o momento. Não vai se mostrar para todo mundo, até porque eles dizem, nós não queremos assustar ninguém. Nós estamos aqui para proteger a humanidade, auxiliar no movimento da transição da Terra, e não estamos aqui para assustar ninguém. Mas aquele grupo do governo oculto sempre teve essas navezinhas, vamos dizer navezinhas, porque são as coisas ridículas. Mas eles conseguiam sim ir para a Lua, para Marte, para outros planetas aqui do Sistema Solar, sempre conseguiram isso, só que eles não mostraram isso para a humanidade. Fizeram de conta lá que foram para a Lua em 1969, para dizer que conquistaram o espaço. É para mais uma narrativa, né? Se foram ou não foram, não importa, que não vamos discutir aqui. Eles tinham possibilidade de ir muito além, e sempre foram. Agora, esses portais que eles usavam foram fechados, eles não conseguem mais sair da psicosfera da Terra, estão muito revoltados, e eles vão fazer o seguinte, vão então divulgar uma falsa invasão, para que a humanidade entre no medo, paralise, e quando vier os verdadeiros extraterrestres, que o contato vem logo após o evento. Isso está no projeto divino. Se o evento deve acontecer até 2025, então o contato deve vir logo em seguida. Algum indício essa semana já me chegou aqui dizendo, olha, datas nós não temos, ninguém usa datas a não ser nós aqui no nosso calendário gregoriano, na terceira dimensão. Mas deu alguma pista dizendo assim, dentro de 4 anos, né? Então vamos esperar. Logo depois, quando vier o evento, o contato vai estar próximo. Aí nós vamos ver realmente as naves, eles vão se mostrar, eles vão pousar, as pequenas, obviamente,
E nós vamos poder dar um passeio nas naves deles, vamos sair de mão dadas com os extraterrestres aqui pelas ruas, né? Os pleiadianos, arcturianos, andromedanos e todas as outras raças. E eu já disse uma vez, e quem tiver medo até lá, problema dele. Vai fazer o quê? Todas as informações que estão vindo não estão servindo para nada. Vai ficar ligado na televisão, com os olhos vidrados, se assustando com a possibilidade de uma invasão alienígena. Então você vai morrer de medo, talvez seja a hora dele desencarnar e vai embora mesmo, não tem problema nenhum. As naves sendo derrubadas são produzidas aqui na Terra, usadas pelos seres da Terra. A mídia faz o seu papel, divulga o que é paga para fazer. É o braço do maligno. Alguém fala, vai vir, quem é a besta do Apocalipse? Todo mundo espera uma pessoa. A besta foi o Hitler, a besta foi não sei quem, a besta foi não sei quem. Não, a besta do Apocalipse é a mídia. E dentro da mídia eu digo a televisão, que ela entrou na casa de todo mundo e faz o que quer lá dentro daquela casa, desde que as pessoas permitam. Porque na minha casa ela não faz mais nada há muito tempo. A minha consciência ela não aprisiona mais. E eu acho que a tua também não. Então, vamos dar risadas da tentativa de nos enganar, porque a gente não se deixa mais enganar. Então, assim, essas naves que estão sendo derrubadas são um material da Terra. Como que é extraterrestre? Se fosse da fora da Terra, não seria esses metais. Claro que eles não vão dizer a nave era composta de alumínio, de ferro, disso, daquilo, de titânio, enfim, de chumbo, sei lá, né? Eles não vão dizer isso, mas a gente sabe, a gente enxerga. Se fosse de fora da Terra, você não ia nem... Provavelmente, se fosse uma nave verdadeira. Até porque elas não se mostram quando não querem. Outro detalhe. Como os humanos teriam tecnologia para destruir uma nave que vem de outra galáxia, às vezes, também, né? Ou que vem de uma estrela de 100 mil anos-luz daqui. Isso é impossível. Nós temos que exercitar a nossa consciência. Porque a consciência nossa, ela se adapta facilmente a uma coisa chamada lógica. A lógica das coisas. Quando a gente não entende muito uma fórmula, a gente usa a lógica. Aí é fácil de entender. Aqueles seres estão milhares de anos-luz na nossa frente em termos de evolução. Vão se deixar abater por umas linhas aqui do povo da Terra que não tem, por mais que ele esteja na tecnologia dos malignos que vieram de fora, mas é muito limitado. Não dá nem para imaginar a possibilidade, porque não existe. Mas as pessoas que acreditam na mídia, na besta do Apocalipse, vão realmente ficar embestados, como se diz, né? Porque lei da atração, da simpatia, da frequência. O que vamos fazer? Nós não temos muito o que dizer para aqueles que não querem ouvir. Já foi falado isso tantas vezes. Vamos respeitar também aquele que não entende e também aquele que nos critica. E aquele que diz que isso aí não é verdade, porque a verdade dele é outra, não tem problema. Eu não me importo com a verdade do outro, eu tenho que me importar com a minha verdade. Eu não me importo com a opinião do outro, eu tenho que me importar com aquilo que eu opino, aquilo que eu digo, porque é sobre as minhas ações que eu vou colher os resultados e as responsabilidades que eu terei. Mas, se você quer saber a verdade quando você tem dúvida, não tem uma fórmula mais certeira do que essa. Se você não consegue ficar longe da mídia, principalmente da televisão, quando assista então a televisão, não tem problema, pode assistir o dia inteiro se quiser, mas faça um exercício. Tudo que ela diz, que ela afirma, veja o lado contrário, como se fosse um espelho invertido. Inverta tudo que eles dizem e você vai ter a verdade. Mas não tem verdade mais certa que essa. Acredite nessa teoria, porque aí você vai conseguir sair daquele controle. Porque o que eles querem mesmo é continuar controlando a humanidade. E não tem nenhum artifício para controlar mais e melhor do que o medo. Quando a gente diz o sistema se autodestruirá, de dentro para fora, já está, como uma maçã podre. Tu olha a casca, parece que está bonita, e lá dentro, uma podridão só.
A hora que fizer um furinho, esvazia toda ela porque está toda decomposta. Falta o último furo do sistema da velha 3D. E esta semana eu recebi a informação que a última cartada está sendo dada. Eles não me disseram exatamente com as palavras, mas eu entendi que é realmente a falsa bandeira da falsa invasão alienígena. Mas vai ser uma brincadeira de criança que os adultos simplesmente observam e vão rir da infantilidade daquela criatura que ainda está aprendendo, não está pronta, mas se diverte com um brinquedo. Lembre-se que o medo é apenas um instrumento de manipulação e controle. Ninguém vai passar o que não precisa passar. Ninguém vai morrer antes da hora que a alma estipulou antes de encarnar o seu prazo. Porque isso faz parte do plano divino. E nós somos o plano divino. E agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje vamos trazer um assunto ou um tema sobre o livre-arbítrio. Eu acredito que a maioria não sabe o que é o livre-arbítrio. Vamos lá. O livre-arbítrio, sim, é sempre uma decisão de cada um. Isso é ponto. Mas não é aquilo que a gente imaginava. Aquilo lá é apenas um pontinho dentro da linha pontilhada que tem quilômetros de extensão. O livre-arbítrio começou quando o meu fractal de alma, aliás, vamos falar a alma, quando a minha alma mais elevada, que está numa dimensão pelo menos na quinta ou acima disso, na quinta dimensão ou acima, ficou sabendo que aqui na Terra tinha, ou em outros planetas, se a gente veio de Capela, outros lugares, enfim, tinha a oportunidade de viver a experiência ou experienciar um mundo de dualidade, de terceira dimensão, submetido ao véu do esquecimento. Então, em poucas palavras, vamos esquecer os planetas anteriores, se é caso a gente passou por lá, porque muitos vieram de outros planetas de terceira dimensão e vieram continuar aqui, como vai acontecer agora com a Terra. Muitos vão embora para outros planetas de terceira dimensão, continuar o aprendizado que não foi concluído aqui. A nossa alma sabia desta oportunidade, sabia as regras do jogo, ela sabia todo o currículo dessa escola terrana, ela sabia que aqui viria num fractal dela mesma, ela não pode vir inteira, porque ela não pode vir aqui com uma dimensão de quinta, por exemplo, no mundo de terceira. Ela tinha que vir um pedaço dela, uma parte da sua consciência, um fractal, como já coloquei tantas vezes. E que a regra do jogo era o véu do esquecimento, viver a dualidade, as polaridades. Tudo que se podia criar com o pensamento, com as ideias nesse planeta, terceira dimensão, teria que experienciar os dois lados da moeda. Então, um tipo, como já coloquei tantas vezes, uma encarnação viria como assassino, noutra viria para ser assassinado, para experienciar os dois lados. Numa seria ladrão, noutra seria roubado, numa seria traidor, noutra seria traído e assim por diante. Como eu gosto de colocar os exemplos para que as pessoas possam comparar e entender melhor. E que teria todo o amparo necessário, teria a oportunidade de cada tempo em tempo desencarnar do corpo material e ir para a quarta dimensão para fazer uma avaliação da sua caminhada, da sua performance, que é o que nós chamamos de morte, que todo mundo quer evitar, quer temer, e que é a coisa mais legal que tem aqui nesse mundo, porque daí a alma vai lá e vê o que ela aprendeu, o que não aprendeu, o que falta, o que não falta, porque lá ela tem o currículo todo. Ela tem o script que ela mesma recebeu antes de vir para cá a primeira vez. Aí ela faz a avaliação, claro que tem aquele períodozinho de perturbação, de arrependimento, enfim, isso aí não precisa contar aqui, porque vocês sabem, principalmente quem acompanha o que entende do Kardec, né, da codificação do Espiritismo, sabe disso. E aí ela faz um plano, ela lembra das vidas passadas, porque ela expande a consciência, sabe do futuro e faz um plano encarnatório e escolhe o que ela quer passar na próxima vida. Então, se ela teve o livre-arbítrio de escolher e aceitar vir experienciar,
Ela não foi obrigada, ninguém ganharia prêmio para isso. Uma vez aqui encarnada este fractal, uma vez encarnado este fractal de alma, ele experiencia durante a sua vida corpórea, cada experiência. Então, esse conhecimento ele passa adiante para as suas versões de consciência, porque é uma consciência. A alma é consciência. Então vai para as suas versões mais altas, que são consideradas almas, super-almas, né? E até chegar ao eu superior, o espírito, o átomo semente lá na fonte. Todas as versões da sua mônada recebem as informações ao vivo, em cima da hora. Tipo agora, eu estou fazendo esse áudio, as minhas versões lá mais elevadas estão recebendo. Estou recebendo essa informação. O fractal dessa mônada está fazendo um áudio aqui agora para as outras almas, ou fractais encarnados aqui, né? Toda a minha sensação emocional, alegria, tristeza, raiva, ódio, rancor, ciúme, inveja, preguiça. Bom, o que a gente puder imaginar que é emocional é o sentir. E é o sentir que passa adiante. Não é aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo, aquilo que eu desejo, não. É a emoção do sentir. Porque lá para cima não tem português para você falar. Não tem outras línguas, inglês, italiano, alemão. Não, lá é sentir. Todas as versões vão recebendo e imediatamente sobe aquela coisa como se fosse um feixe de luz e vai até a fonte lá no eu superior. Então a mônada inteira recebe a minha experiência aqui, como a mônada inteira, a partir da quinta dimensão, recebe as experiências de outros fractais em outros planetas, outros mundos, outras galáxias, outros lugares. E lá na fonte é distribuído para as consciências do todo. Todos os seus superiores, todos os átomos semente, todos os espíritos do cosmo, não da Terra e da nossa galáxia, do cosmo, vão ficar sabendo a minha experiência aqui na Terra, a tua experiência, a experiência de cada um. Porque nós temos um sentir diferente, embora aprendemos as mesmas lições, mas cada um viveu de uma forma, sentiu de uma forma e transmitiu daquela forma. Então o livre-arbítrio de escolher essa missão, essa experiência, ali é o ponto principal do livre-arbítrio. Veio porque quis, porque desejou, sabia das regras, sabia inclusive que nos últimos 350 mil anos estaria sob o regime dos trevosos, que iam aprisionar a humanidade na Terra. Mas também sabia que isso não seria um empecilho para voltar para casa, porque tem meios como muitos estão fazendo, já fizeram e vão fazer. Então a regra do jogo era muito clara, e a escolha de querer vir ou não vir também. Dizem que as almas fizeram filas para conquistar uma vaga. Então você fez fila, eu fiz fila, nós fomos premiados. Ganhamos a vaga para esse curso maravilhoso. Aquilo que nós passamos aqui é experiência, não é real. A alma é imortal, a alma não sente dor, quem sente é o corpo. O corpo, cada tempo em tempo, desaparece, né? E depois a alma pega outro. Ali foi o livre-arbítrio a principal, então começou ali. A partir dali, desencadeou as outras opções do livre-arbítrio. Então, quando a alma está... vamos falar alma para não ficar falando fractal toda vez, né? Então vamos falar de eu, de você, de todos que aqui escutam, né? Quando você esteve em cada desencarne que nós temos... Lembre-se desse número, a média de 600 a 1100 encarnações aqui na Terra. Em cada encarnação houve depois, obviamente, o desencarne. A alma se liberta do corpo, vai para o plano astral. Lá na quarta dimensão, no plano astral, a alma sem o corpo lembra do passado, sabe do futuro e faz esse projeto encarnatório. Aí entra novamente o livre-arbítrio. Ela vai escolher quando quer reencarnar, ela vai escolher um plano de alma, o que ela vai querer experienciar, o que ela vai querer resgatar, em que lugar ela vai nascer, que país, que parte do planeta, que continente, que cidade de cada país, que bairro,
qual a família, que condições ela vai querer nascer e tudo que ela vai passar durante todos os dias que ela escolher. Ela vai escolher 80 anos para ficar encarnada, ou 50 ou 40. É o prazo que ela pede e esse prazo é respeitado. Nada e ninguém encurta a vida de uma alma encarnada, a não ser ela própria, pela escolha, que também é o livre-arbítrio, de se suicidar. Então, ninguém morre antes da hora, porque existe uma lei universal que estabelece essa regra. Pode vir 300 maremotos na região que você mora. Pode morrer toda a cidade inteira e sobrar só você, porque você não estava na hora de morrer. Você escolheu viver até a tal data. Agora, quando chega a hora, uma razão ou outra vai te levar. Isso, às vezes, é uma escolha da alma, passar por aquilo, às vezes não. Serve qualquer coisa. Mas, geralmente, é uma escolha da alma. Naquela época lá que eu vou desencarnar, eu vou encarnar daqui 10 anos, daí vou viver 80, então daqui 90 anos na Terra vai acontecer uma pandemia. Vou morrer daquela pandemia e pronto. Daí escolheu, está definido. Então, não existe acaso. Existe o livre-arbítrio. Existe uma causa dita e escrita pelo próprio encarnado. O livre-arbítrio de colocar nesse plano de alma o dia a dia, o que quer experienciar, o que quer passar, o que quer sofrer, o que quer cometer. Inclusive, vou lá nessa vida, vou experienciar ser um marginal, vou ser um assassino em série, para ver o que uma alma sente ser isso. Porque lá no universo, no multiverso e no cosmo tem outras almas que querem saber como é isso, eles não sabem, não têm oportunidade de vir aqui. Então eu vou fazer a experiência e vou passar para todo mundo. Olhem como são as coisas. Obviamente que já escrevi uma vez, ou fiz um áudio, não sei. A primeira vez que o fractal encarnado passa pela experiência de mal, é uma experiência, ele não pode ser punido por estar aprendendo. Depois ele faz a outra vida, ele escolhe passar para o outro lado, para sofrer as consequências, para ter a noção exata do que é essa experiência. O karma é criado quando aquele fractal encarnado sabe que não deve fazer aquilo, que ele já passou pela experiência, ele tem consciência, por isso ele sabe que não é lícito. E assim mesmo, por vantagens, por isso, por aquilo, enfim, sempre tem um interesse. Ele faz. Aí ele vai sofrer o karma obrigatório, o resgate obrigatório. Aí é uma dívida que ele vai adquirir. Aí sim vem necessariamente o resgate. Não tem como fugir. Repetir o erro sabendo que já experienciou é do livre-arbítrio. Não repetir é livre-arbítrio. Se suicidar é livre-arbítrio. Por quê? Ele não escolheu lá no plano astral, no plano de alma, vir aqui e se suicidar. Isso é uma coisa que não existe. Ninguém coloca, porque isso é outra pergunta que já me colocaram muitas vezes. Ninguém coloca num plano encarnatório vir se suicidar, mas ele pode colocar sim, passar pela prova do suicídio, porque ele já se suicidou numa vida anterior. Então ele vem passar pela prova, ele vai passar exatamente o que na outra vida levou ele a se suicidar. Se foi uma briga com a namorada ou com o namorado, aí na outra vida ele diz assim, eu vou lá e vou passar pela prova. Na tal idade que na outra vida eu sofri isso, eu vou passar de novo, exatamente na mesma idade, com as mesmas situações, as mesmas vibrações, as mesmas frequências. E eu vou ter que resistir. Se ele não resiste, comete de novo. É o livre-arbítrio. Aí ele tem dupla dívida. Vai ficar mais difícil na outra vida para recuperar, porque é karma, sempre é karma, é crime. Não precisaria fazer. Ele vai ter que resgatar isso. E por fim, o livre-arbítrio, que todo mundo entende, é de fato a escolha a cada minuto de cada encarnação. Então, nesta vida atual tua, minha e dos demais, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Por quê? Aquele plano de alma que nós fizemos antes de encarnar, ele é um leque de possibilidades, tem muitas possibilidades. É um plano que nós não temos condições ainda aqui na terceira dimensão de entender. Nós vamos entender isso depois quando nós formos para a quinta dimensão. Nós temos que passar por tais e tais e tais e tais experiências. Temos uma vida lá, 80 anos pedido para passar todas essas experiências.
A gente encarna, ou reencarna, né? E esquece. É o véu do esquecimento, que faz parte da regra dessa escola. Então, como é que nós vamos cumprir um plano que a gente esqueceu que fez? Aí entra a providência divina, as leis universais, as leis maiores, que eu chamo de universo. O universo sabe onde você está, sabe quem é você, ele sabe o plano que você fez antes de encarnar, e ele sabe em cada momento da tua vida corpórea, ou seja, em cada idade que você está, ele vai te trazer aquilo que você pediu para receber, lá naquele plano. Ele vai te trazer em forma de situações. Então você está lá tranquilo e acontece alguma coisa, uma situação. Você pediu, no teu plano de alma, foi teu livre-arbítrio. Aí vem essa situação, aí você tem o livre-arbítrio de escolher o que tu vai fazer com a situação. A providência divina é tão amorosa e tão sábia e tão benevolente que ela permite em cada situação você ter muitas opções. Não é uma opção só. Se você não escolhe uma opção, tem outra. Se não escolhe aquela outra, tem outra, tem outra. A maioria delas te leva a fazer ou completar o teu plano de alma. Mas tem algumas situações que você escolhe pelo teu livre-arbítrio que não estão naquelas opções do teu plano de alma. Então você não vai resolver aquela situação que pediu para resolver nessa vida. É também livre-arbítrio. Vai ficar para uma próxima vida. Ou então, às vezes, a benevolência passa de novo essa situação lá adiante. Dá uma repassada, como se diz. Não aproveitou agora, o universo diz assim, vamos tentar ver se agora ele consegue resolver essa situação, né? Então, uma situação que aconteceu lá atrás para a gente volta. Como tem, por exemplo, situações assim, a pessoa estava casada e o parceiro ou a parceira não estava muito de acordo e a relação estava muito ruim. Porque o meu companheiro ou minha companheira não gosto mais de conviver com ela, porque isso, porque aquilo. Aí tem uma razão lá. Aí eu me separo. Aí passa um tempo, arruma outro cônjuge, parece tudo às mil maravilhas. Depois de um tempinho que está junto, aparece a mesma situação daquele antigo relacionamento. Por quê? Porque não aprendeu a lição lá, é uma oportunidade de aprender de novo. É mais uma chance. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho um dedo podre para escolher relacionamento. Não, você não tem dedo podre nenhum. Se tivesse podre, você cortava o dedo fora. Você tem um hábito de não aceitar as coisas e não aprender a lição. Então você precisa, como um aluno repetente, repetir a prova, a lição. É o livre-arbítrio. Tudo o que você decide a cada minuto desta vida está dentro do livre-arbítrio. Mas lembre-se que antes você tinha o livre-arbítrio lá no plano astral de colocar no plano de alma o que você achava que devia colocar. Ninguém, não existe ninguém no universo, no cosmos inteiro que vai dizer para você, tem que fazer isso. Não tem que nada. Você é uma alma livre. Se você quer passar em 10 planetas de terceira dimensão antes de ir para a quinta, é o teu livre-arbítrio. É a tua vontade. Talvez seja uma preguiça, mas a preguiça também é o livre-arbítrio. Talvez seja a lei do menor esforço. Não tem problema, é o teu livre-arbítrio. Mas eu não aceito isso porque os outros têm condições e eu não tenho condições. Eu sou um excluído da sociedade. Eu sou um excluído não sei do que. Eu quero participar de cotas, de vantagens, de inclusão, porque eu sou excluído. Ora bolas, quem que te excluiu? Você, teu livre-arbítrio. Chorar leite derramado não vai resolver. Por que derramam o leite? Livre-arbítrio. Olha, às vezes chega um ponto que certas coisinhas que o povo diz por aí de mimimi, né? Mimimi, nhenhenhê, sei lá o que mais o que. Realmente nós estamos num tempo final de transição planetária e de ascensão. Eu acho que essas coisas estão acontecendo para trabalhar a nossa paciência, porque talvez a gente ainda não tenha a paciência que chega. A gente não tem mais como se sentir confortável na linha de tempo que vai para continuar na terceira dimensão. Não é nada pessoal, não é nada anticristão fazer isso, sentir isso. O próprio Cristo expulsou os mercadores do templo porque não estava na vibração daqueles mercadores do templo. São linhas de tempo diferentes.
frequências diferentes. Agora nós estamos num tempo de definições, a separação do joio e do trigo, como já foi dito tantas vezes. A frequência, ela não vai mais te deixar aonde você não vibra, mas de jeito nenhum. Então, assim, quem quer ir para um lado, vai, é livre-arbítrio. Quem quer ir para o outro, vai, é livre-arbítrio. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio de exigir. Ah, aí não é livre-arbítrio. Tu não tem livre-arbítrio de exigir nada. Você tem um livre-arbítrio de escolher aquilo que você quer fazer. Seja para evoluir como para não evoluir. Seja para ir para a quinta dimensão, seja para ir para o planetinha miserável de terceira dimensão. Mas você vai decidir por conta, ninguém vai decidir por você. Não adianta eu te ajudar, não adianta outro te ajudar, não adianta lá um programa governamental dar lá o auxílio para aquele vadio que não quer trabalhar. Ele vai comer bem, mas vai continuar na terceira dimensão por mais alguns milhares de anos. Então, é livre-arbítrio. Não vamos polemizar, vamos entender o que é o livre-arbítrio. Ou será que alguém ainda acredita que veio para esse planeta para passar bem, para se divertir e fazer festa? Pode até pensar isso. Mas uma hora, nem que seja quando vai desencarnar, vai para a quarta dimensão e já vai saber a burrada que fez, né? Não precisa nem ir muito longe, não precisa nem ir para a quinta dimensão. Por isso a gente demora, cada pouco, né? Desencarna, que é o termo certo, para avaliar. Todos nós já desencarnamos centenas de vezes, até mais de 1000 vezes, e já por todas as vezes recebemos essas informações. Depois a gente vem e esquece, porque não era hora de lembrar, mas agora, daqui para frente, nós vamos saber isso. E quem não quer saber, porque não quer, porque vai receber informações. Seja de um lado, seja do outro, vai saber. E vai ter que tomar uma posição. É o livre-arbítrio. Tomar a posição também. Se decidir, é livre-arbítrio. Querer ou não querer, é livre-arbítrio. Então, quando aquele reptiliano me disse, gargalhando, a humanidade fala tanto no livre-arbítrio, mas nem sabe o que é o livre-arbítrio, de fato. Não sabe. Eu não sabia também. E demorei, e pesquisei, e esperei, e busquei 9 anos para saber a resposta. E agora eu posso dar essa resposta para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, não precisa perder tempo. É o livre-arbítrio. Então, agora eu vos deixo. E esse é meu livre-arbítrio. Deixar vocês agora, nesse minuto exato do áudio. E também é meu livre-arbítrio desejar e dar a cada um de vocês o meu abraço de luz. Namastê.